Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados da Melnick, referente ao terceiro trimestre de 2024. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo, na parte inferior da sua tela, e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de desligar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que a videoconferência segue gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.melnick.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone do chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, então você deve aceitá-la para fazer perguntas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Melnick constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que, em condições econômicas gerais, condições do mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Melnick e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com a presença dos executivos da companhia: Sr. Leandro Melnick, diretor-presidente, Sr. Juliano Melnick, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Sr. Joelson Boeira, diretor administrativo e de Relações com Investidores. Passarei a palavra ao Sr. Juliano. Por favor, pode prosseguir. Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos na teleconferência de resultados da Melnick sobre o terceiro trimestre de 2024. Estamos no primeiro trimestre após os eventos climáticos que atingiram nosso estado. Como irão ver durante nossa apresentação, nosso mercado reagiu e estamos de volta à normalidade, com lançamentos acontecendo e as vendas respondendo positivamente, e as obras de volta ao ritmo normal. Nesse trimestre, também tivemos o encerramento de nossa exitosa parceria de mais de 15 anos com a Iven e nos preparamos para um novo ciclo, que o nosso CEO, Leandro Melnick, irá comentar nas suas considerações finais. Dito isso, passamos ao slide 3 da apresentação para falar sobre os destaques do trimestre. No primeiro box, na parte superior da lâmina, à esquerda, temos os 843 milhões de reais em VGV líquido lançados no ano. Mesmo tendo o advento das enchentes, esse número é 25% superior ao mesmo período do ano passado e 15% superior ao todo o volume lançado em 2023. No box ao lado, temos o volume de 601 milhões de reais em vendas líquidas no ano, em linha com o valor vendido no mesmo período do ano passado, mesmo tendo ficado comercialmente inoperantes por algumas semanas durante as cheias. No último box, na parte superior, observamos a VSO de 53% nos lançamentos do terceiro trimestre, que demonstra a boa absorção dos nossos 4 lançamentos. No primeiro box à esquerda, na parte inferior do slide, temos os 102 milhões de reais de geração de caixa operacional desse ano, um crescimento de 126% em relação ao mesmo período do ano passado. No box ao lado, demonstramos nossa solidez financeira, com 520 milhões de reais em caixa, sendo 176 milhões de reais de caixa líquido. Por fim, no último box, temos os 36 milhões de reais de lucro líquido no trimestre, com 31,2% de margem bruta. Na próxima lâmina, de número 4, observamos os 4 lançamentos realizados no terceiro trimestre,
onde destaco a ótima performance do Gol Moinhos, que já comercializou aproximadamente 80% de suas unidades, e a abertura da terceira e última fase do Gran Parque Moinhos, que estava prevista apenas para o ano que vem, reforçando o grande sucesso desse empreendimento em Canoas. Vamos passar ao slide 5, onde detalhamos os lançamentos da companhia. Na parte superior do slide, temos o detalhamento dos 4 lançamentos do trimestre, que perfazem 225 milhões de reais em VGV, parte Melnick. Importante salientar a retomada dos lançamentos após o evento climático ocorrido no segundo trimestre, tanto em Porto Alegre quanto em Canoas. No gráfico na parte inferior do slide, observamos o crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, de 25% de lançamentos líquidos, passando de 675 milhões de reais para 843 milhões de reais, sendo que a participação no VGV bruto passou de 66,7% para 84,3%. Como mencionado nos destaques, os 843 milhões de reais de lançamentos líquidos já são 15% superiores a todo o VGV lançado o ano passado. Passando para o slide 6, onde vamos abordar as vendas líquidas da companhia. No gráfico à esquerda, observamos que a VSO de lançamentos no trimestre foi de 53%, enquanto a VSO de estoque foi de 4%, traduzindo em uma VSO média de 12% no trimestre. Esse trimestre, houve um foco muito grande nas vendas de lançamentos, que performaram muito bem, e também na venda de estoques prontos. Foram 168 milhões de reais em vendas líquidas, 5,6% menores que no terceiro trimestre do ano passado e 175% maiores que o segundo trimestre de 2024. Do total, foram 48 milhões em vendas de estoque e 120 milhões em vendas de lançamentos. No gráfico pizza, na direita do slide, na parte superior, temos a quebra das vendas por unidade de negócio, onde 82% das vendas foram na unidade de incorporação, aproximadamente 15% na unidade Open, do programa Minha Casa Minha Vida, e o saldo na unidade de urbanização. Por fim, no gráfico de barras à direita do slide, na parte inferior, quando observamos os empreendimentos que serão entregues esse ano, 91% das unidades já estão comercializadas. Importante destacar também que as entregas de 2025 também encontram-se bem comercializadas, restando apenas 17% de estoque. No próximo slide, de número 7, no gráfico à esquerda, podemos observar as entregas da companhia, onde em 2024 somaram 127 milhões de reais em VGV entregue. Cabe adiantar que no final de outubro tivemos a entrega do Botanic, somando mais 130 milhões de VGV entregue esse ano, ainda restando a expectativa de entregar mais 381 milhões de reais de VGV em 3 empreendimentos até o final do ano. Importante destacar que o ritmo de obra já se encontra normalizado e que todos os atrasos decorrentes das enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul no segundo trimestre de 2024 já foram sensibilizados nas previsões de entregas futuras. Já na direita da lâmina, temos algumas informações sobre nossa capacidade operacional. Atualmente, temos 27 canteiros de obras ativos, produzindo cerca de 4,8 mil unidades em 720 mil metros quadrados em construção. Passando ao slide 8, demonstramos as 4 entregas previstas para o quarto trimestre, que se encontram 91% comercializadas. Como destacado no slide anterior, o Botanic já foi entregue. No slide 9, fazemos uma abertura dos estoques da companhia por ano de conclusão. No gráfico à esquerda, podemos ver que atualmente temos 1,34 bilhões de reais em estoques, sendo apenas 62 milhões em produtos que serão entregues esse ano. No gráfico à direita, na parte superior do slide, abrimos a composição do nosso estoque pronto de 250 milhões de reais.
Desses, 10 milhões encontram-se na urbanizadora, 71 milhões são residenciais, sendo que 31 milhões deles estão locados, e o estoque menos líquido dos comerciais, que somam 169 milhões de reais, 73 milhões estão locados ou são unidades hoteleiras. Importante destacar a nossa política de locação reversível, onde damos a oportunidade dos nossos locatários de adquirir a sua unidade utilizando totalmente ou parte dos aluguéis como entrada. Estamos conseguindo converter cerca de 1/3 das locações em vendas. Por fim, no gráfico na parte inferior da tela, temos o duration do nosso estoque, atualmente em 20 meses. No próximo slide, de número 10, abordamos o land bank da companhia, que atualmente está em 2,7 bilhões de reais, aproximadamente, parte Melnick, sendo 20% dele adquirido em cash. Hoje, cerca de 21% deles já encontram-se aprovados, os oportunizando a lançar o melhor empreendimento ao mercado no momento certo, e não o próximo a ser aprovado. No gráfico pizza do lado direito do slide, temos a quebra de land bank por segmento de mercado, onde aproximadamente 55% deles se encontra entre médio a alto padrão. Indo ao slide 11, onde apresentamos os indicadores financeiros da companhia, observamos no gráfico à esquerda, na parte superior da tela, que a receita líquida no trimestre foi de 246 milhões de reais, uma queda de 5% em relação ao terceiro trimestre de 2023. No ano, a receita líquida ficou em 632 milhões de reais, uma queda de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. No gráfico da direita, temos o lucro bruto do trimestre, de 67 milhões de reais, com uma margem bruta ex-financiamentos à produção de 31,2%. No ano, o lucro bruto ficou em 127 milhões de reais, ante aos 140 milhões de reais do mesmo período do ano anterior. A margem bruta ficou em 23,9%, quase 20% superior ao mesmo período do ano passado, de 20%. Já na parte inferior do slide, demonstramos o nosso lucro de 36 milhões de reais no trimestre e a margem líquida antes da participação de minoritários de 21,3%. No ano, o lucro líquido ficou em 37 milhões de reais, com uma margem líquida de 11,2%. Chegando ao slide 12, onde demonstramos nossa estrutura de capital, na tabela à esquerda do slide, nós encerramos o trimestre com caixa líquido de 176 milhões de reais, traduzido em um endividamento bruto de 343 milhões de reais, basicamente todo concentrado em financiamento à produção das obras em andamento, e um caixa total de 520 milhões de reais. Hoje, nosso patrimônio líquido é de aproximadamente 1,21 bilhões de reais e nossa estrutura de capital representa um caixa líquido sobre o patrimônio líquido de 14,6%. Cabe ressaltar que somos uma empresa basicamente sem dívida corporativa. Por fim, na tabela à direita, observamos que no trimestre queimamos operacionalmente 9,7 milhões de reais de caixa. Destacamos que no ano a geração de caixa operacional foi de 102,2 milhões de reais e que distribuímos 41,4 milhões de reais em dividendos no ano e 98,7 milhões de reais nos últimos 12 meses. No último slide, de número 13, mostramos nosso track record de distribuição de dividendos, onde desde a parceria com a Iven, em 2008, até o nosso IPO, em 2020, temos uma média de 90% de payout. Após o ano do IPO, já distribuímos o equivalente a cerca de 21% do patrimônio líquido da empresa, num payout de quase 100%. Obrigado pela atenção de todos. Gostaria de passar a palavra ao Leandro, CEO da companhia, para suas considerações finais. E depois abriremos a sessão de perguntas e respostas. Bom dia.
Os resultados desse trimestre apresentam uma informação significativa sobre a economia do Rio Grande do Sul após as grandes enchentes que impactaram o estado. O expressivo share que a Melnick apresenta na cidade de Porto Alegre, somado à característica que a compra de um imóvel passa pela confiança do comprador, contribuem à interpretação que a absorção elevada dos nossos lançamentos deste trimestre apontam para uma recuperação positiva e surpreendente da economia gaúcha. Nesse trimestre, lançamos 4 empreendimentos em segmentos diferentes, em um total de 225 milhões de VGV, que obtiveram 53% de suas unidades vendidas. O bom desempenho comercial em volume e preço impactaram a nossa margem bruta e os resultados da companhia no trimestre. Nesse período, também ocorreram importantes alterações na base de acionistas da companhia. A Iven concluiu seu processo de desinvestimento, encerrando uma parceria que iniciou em 2008. Esta parceria de 16 anos entre as empresas foi uma das mais bem-sucedidas parcerias entre incorporadoras do país. Quando formamos a joint venture com a Iven, até o presente momento, a Melnick passou de uma empresa familiar e boutique na indústria de imóveis de alto padrão, que não figurava nem entre as 10 maiores do Rio Grande do Sul, a primeira incorporadora de capital aberto da região sul do país, tendo lançado mais de 7 bilhões em VGV, promovendo uma geração de lucro líquido superior a 800 milhões de reais e 90% de payout em dividendos. Foram mais de 100 empreendimentos lançados, 16 mil unidades autônomas entregues no período, correspondendo a 2,4 milhões de metros quadrados construídos, com mais de 10 mil clientes ativos neste momento. A parceria também apresentou sólidos resultados à Iven. Eu aproveito este espaço para novamente agradecer à Iven e desejar muito sucesso para as duas companhias. Com as alterações citadas, a gestora Melpar Invest, Melnick Participações e Investimento, passou a deter quase 47% das ações da Melnick, dando ao mercado uma sinalização robusta da confiança dos fundadores na solidez, perenidade e futuro da empresa. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da sua tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, então você deve aceitá-la para fazer perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Juan Argenton, XP Investimentos. Enviamos o comando para habilitar seu microfone, por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelas perguntas. Acho que são 2 temas que eu queria tocar aqui. Primeiro, sobre lançamentos, né? Eu acho que vocês comentaram bastante na apresentação que nos 9 meses de 2024, acho que o volume de lançamentos, porcentagem da companhia, teve um crescimento bastante relevante, né? Minha pergunta é mais entender o que vocês estão vendo de panorama para 2025, né? Se efetivamente é tentar crescer esse volume de lançamentos por si só, ou se a ideia é continuar crescendo o share, e quais são as alavancas para esse crescimento, né? Se vocês enxergam algum segmento que seja mais interessante para crescer ou algum outro tipo de alavanca. E minha segunda pergunta é mais sobre margem bruta, né? Eu acho que vocês postaram um crescimento bastante relevante ali de margem bruta nesse trimestre. Eu queria só entender efetivamente o que impulsionou esse crescimento de margem bruta e o que a gente poderia esperar para frente, né? Se a gente poderia esperar que esse patamar ele se mantenha ou se você espera algum crescimento para frente ainda. Obrigado. Obrigado, Juan. Bom, sobre a questão inicial em relação aos lançamentos, nós entendemos, né, que o volume vai ser observado, né, trimestre a trimestre. A gente ainda tem
uma observação relevante sobre os impactos da enchente, mas esse trimestre foi muito positivo nessa análise. Então, a gente está planejados para manter um volume no nível que a gente pretende concluir o ano, para o ano que vem, mas com muita atenção, porque a Melnick se posiciona de uma forma que, ao mesmo tempo, né, que respeita a absorção do mercado, e como isso pode ser bastante volátil, nós temos as alavancas para poder aumentar o crescimento de lançamentos dentro da companhia. O que significa isso? Nós temos um land bank relevante, boa parte do nosso land bank está aprovado, e temos uma situação de caixa bastante confortável. Então, nós tentamos trabalhar dentro da volatilidade da macroeconomia brasileira e do mercado imobiliário de Porto Alegre, com uma boa responsabilidade dentro do volume de lançamento, sempre analisando a absorção trimestre a trimestre. Como vimos, esse trimestre teve uma ótima absorção, podendo oscilar o volume dos lançamentos, porque a companhia está preparada para rapidamente acelerar lançamentos, se entendermos que o mercado está preparado. Então, devemos iniciar o ano com um planejamento de volume semelhante a este, porém com essas condições que não são tão usuais dentro da empresa. Ainda sobre segmentos, nós começamos a aumentar de forma também responsável, mas com um olhar muito atento à área, o segmento econômico. Então, vocês já analisaram um aumento de lançamentos em relação ao que a gente vinha fazendo. Nós estamos há 3 anos já desenvolvendo o segmento econômico com a bandeira Open, numa curva de aprendizado que se iniciou lá atrás exatamente para podermos estar preparados para incrementar um pouco mais de lançamentos nesse segmento, que vem mostrando um bom resultado, né, mercadológico no país como um todo. Bom, Juan, é o Juliano, tudo bom? Vou seguir aqui a resposta, falar um pouquinho aqui da margem. Tá? Falo que a companhia que majoritariamente comprava terrenos em permuta já estava começando a ter parte dos seus terrenos comprando em dinheiro, né? Isso à medida que a gente ia lançando, ia transitando aí pelo balanço, né? É natural que os trimestres tenham oscilações, né? Esse trimestre a gente teve uma presença bem importante das vendas de lançamentos, que estão vindo aí com margens muito boas, né? Também parte deles é com terrenos comprados, então, né, faz parte dessa cesta. Então a gente pode ir observando esse crescente de margem aí que a Melnick imagina ter do ano passado para esse, né? E, logicamente, como eu te disse, né, não sei se vai transitar nesse número, às vezes um 20, 27, 28, 30, vai depender realmente aí do trimestre, esse mix, né, entre produtos que acaba cada trimestre acontecendo. Tá? Eu acho que o de sólido que a gente tem é que ela vem realmente crescendo, né, para a gente ir buscando no futuro aquela margem REF que a gente aponta. Mas acho que é isso. Não, tá ótimo. Obrigado, Leandro e Juliana. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Elvis, BTG. Seu microfone está habilitado, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Leandro e Juliano. Uma pergunta aqui do lado de geração de caixa, né? Porque, como vocês apresentaram aí, as entregas para o quarto trimestre tem um volume grande, né, de entregas e bem vendido, mas ao mesmo tempo, né, a companhia tem crescido aí, né, principalmente quando você olha o lançamento do percentual da Melnick. Queria entender como que fica a resultante disso em termos de geração de caixa, né? Se dá para esperar que a companhia continue desalavancando e como que isso conversa com a política de dividendos da companhia, né? Se deve continuar com um payout bastante alto ou, de repente, uma vez que a companhia tem crescido aí o percentual, né, de lançar nos projetos em si, via compra de terrenos em cash, se de repente eles podem acabar canalizando mais recursos para aquisição de terrenos. Enfim, queria entender como que vocês estão pensando na alocação desse capital. É isso, obrigado. Oi, Elvis, obrigado pela pergunta. Bom, a Melnick tem uma política muito consistente sobre essa matéria, né? Nós não somos uma empresa alavancada, nós não trabalhamos no conceito de alavancagem, o que não é tão usual no setor. E temos uma característica, olhando os nossos números, e por isso que a gente traz todas as apresentações dos últimos trimestres, no último slide que fala sobre histórico de dividendos, porque faz 15 anos
desde que nós iniciamos a parceria com a Iven, então nossos números passaram a ter o modelo de auditoria e formalização de uma empresa aberta até nossa abertura de capital, que a gente distribui, em média, 90% em payout. 15 anos seguidos, crescendo, gerando caixa e distribuindo dividendos. Isso é devido a uma estrutura de capital que nós realizamos, onde a gente tem, né, uma composição de compra de terreno com cash e com investidores, que permite o crescimento sem consumir um caixa expressivo, deixando a empresa desalavancada. Então, nós vamos passar, né, por um processo de crescimento, como tu citaste, já estamos lançando mais que vimos lançando, então talvez nós tenhamos um equilíbrio no futuro entre geração de caixa e queima de caixa. Como a empresa ela é bastante, então, desalavancada, né, tem um caixa líquido relevante, a nossa tendência, o nosso trabalho é, sim, seguir consistentemente gerando caixa, lucro, distribuindo dividendos num payout significativo. A nossa média de 90% nos últimos 15 anos que nós passamos de uma empresa muito pequena para uma empresa aberta, mostra que essa formatação não usual se tornou bastante possível. Tá ótimo, Leandro. Ficou bem claro. Obrigado e bom dia. Nossa próxima pergunta vem por texto, de Matheus Durante. Bom dia. Qual a estratégia da empresa sobre a alavancagem? Oi, Matheus, obrigado pela pergunta. A estratégia está muito linkado à minha última resposta, mas explorando um pouco mais, né, nós temos uma leitura de não ser uma empresa alavancada. Claro que isso oscila de forma leve durante os trimestres, oportunidades podem ocorrer, mas a estratégia da empresa é não ser uma empresa alavancada. É só uma empresa desalavancada com essa geração contínua de caixa, permitindo o pagamento de dividendos de forma consistente. Um ponto, aproveitando a pergunta, que vocês podem observar, é que a nossa margem bruta, numa primeira análise, ela pode ser entendida como menor do que outras companhias. Na realidade, é um conjunto de indicadores que fazem parte da mesma estratégia. A margem real do empreendimento da Melnick, de uma SPE, ela é muito saudável. Porém, como a gente usa muito essa estrutura de divisão de aquisição de land bank com investidores, a gente tem uma margem bruta ligeiramente menor quando analisada de uma forma consolidada do que outras companhias, porém temos um consumo de caixa para sustentar o crescimento muito diminuído, porque sabemos que o nosso setor, depois do consumo de caixa para compra de terrenos, temos, né, um momento que a gente faz as comercializações e depois entra o financiamento da produção. Então, essa estratégia, ela é a estratégia da companhia, ela não é um momento, por isso que eu cito, né, o nosso histórico de 15 anos, que foi desenvolvida uma estrutura financeira para este objetivo, para poder suportar o crescimento com baixa alavancagem, gerar lucro e distribuir dividendos. Nossa próxima pergunta vem por áudio, de Gustavo Cambaúva, BTG Pactual. Se o microfone está habilitado, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Na verdade, minha pergunta aqui é sobre estoque, até num follow-up aí dessas questões de estrutura de capital e dividendos, né? Quando a gente olha o estoque, principalmente o pronto, né, e especificamente comercial, o volume ainda está alto, né? Vocês têm feito um trabalho, né, de locação e venda dessas unidades. Minha dúvida aqui é um pouco mais se existe aí, se dá para ter aí alguma estratégia para eventualmente acelerar essa venda de estoque pronto, seja fazer alguma venda maior aí, de repente, no atacado, ou alguma coisa com fundo imobiliário, enfim, se vocês têm pensado aí alguma estrutura, talvez, que destravasse aí esse valor do estoque pronto mais rápido, né? Porque até quando a gente olha, vamos dizer, onde a ação está negociando vis-à-vis, né,
esse valor de estoque poderia destravar muito valor aqui, eventualmente de uma maneira rápida, né? Que está tudo já focado, custo incorrido, enfim, trazer o capital mais rápido para a companhia. É isso. Obrigado, bom dia. Tambaúva, obrigado pela pergunta, ela é muito boa, porque ela nos permite aqui abordar uns assuntos bem importantes. A gente tem, se for assim, desdobrar melhor a análise dos estoques, uma primeira informação que é um dado significativo, que a absorção dos últimos anos e a safra que vem sendo lançada nos últimos 3 anos, ela é muito positiva, ela é de melhor absorção que nós tivemos na história da Melnick. Então, isso poderia levar a uma conclusão que o estoque deveria ser baixo. Então, a gente faz uma segunda análise, estoque pronto, né? E nós temos esse estoque pronto residual que ele é datado de lançamentos mais antigos. Por que isso é importante como primeiro visão? Porque quando a gente olha rapidamente uma empresa e vê o estoque pronto alto, a gente pode chegar à interpretação, sem se aprofundar, que os lançamentos e que não estão sendo bem vendidos, que a absorção do mercado não estão sendo bem vendidos. Então, nós temos um lançamento e uma entrega de quase todos os nossos projetos com mais de 90% vendidos já há alguns anos. Esse estoque que ficou pronto, ele tem na composição dele um pouco de cotas de hotéis, um pouco de lojas, um pouco de salas e alguns imóveis residenciais. São empreendimentos, na sua maioria dos casos, muito bem vendidos. São empreendimentos que têm 90% vendidos, então é um estoque bastante distribuído em vários empreendimentos. A gente estruturou essa ideia de locação no passado, porque entendíamos que o preço para poder tornar esses estoques em venda era muito baixo. E começamos agora a te responder de forma mais objetiva, exatamente a estratégia que tu trouxesse, mas a mercado. Estudamos algumas outras possibilidades de fundo, não vimos boas opções, recolocamos num preço de venda que o mercado começou a absorver, e nos últimos trimestres, ou melhor dizendo, com mais precisão, nesse último trimestre, tivemos um bom desempenho de venda desse estoque, ele vem abaixando esse estoque pronto mais antigo. Claro, quando faz uma análise geral, aí pega uma dificuldade de interpretação, porque tem os novos estoques prontos que começam a entrar com as entregas dos empreendimentos, mas quando a gente analisa somente o conjunto desses estoques prontos mais antigos, eles vêm começando a apresentar uma venda positiva. Então, no nosso planejamento, é foco absoluto nesse estoque pronto, e entendemos que num período de alguns trimestres ele deve abaixar bastante, sem a venda estruturada para um fundo ou algo nesse sentido. E esse ponto conecta com as últimas duas respostas, porque quando a gente olha a Melnick, é uma empresa hoje que tem um patrimônio muito elevado, não alavancada, e ainda tem um estoque pronto, né? Numa análise macro, uma ótima informação, porque nós temos esse ativo dentro da companhia, no qual a gente não necessita dele hoje para o consumo de caixa do crescimento da empresa. Então, entendendo que esse estoque pronto deve ocorrer à venda nos próximos trimestres, de forma cadenciada, mas já num volume interessante trimestre a trimestre, ele nos gera caixa e gera a capacidade de continuar crescendo e usar parte desse capital para as distribuições de dividendos que a gente vem fazendo de forma recorrente. Tá ótimo. Obrigado, bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Ivo da Silva, investidor. Quais as perspectivas da empresa frente à possibilidade da Selic a 13%? Ivo, obrigado pela pergunta. Esse é um tema, né, central para o Brasil, para a economia brasileira e para uma incorporadora. Nós temos uma questão peculiar que mitiga, né, os problemas graves que os juros altos trazem para a economia. E um deles tem muito com o que nós falamos aqui durante as respostas às perguntas, que é a situação econômica da empresa. A Melnick é uma empresa desalavancada, ou seja, ela não tem dívida corporativa, e a gente tem caixa positivo, tem patrimônio acima, né, do endividamento. Então, numa primeira leitura corporativa, nós, ao não sermos endividados, isso impacta menos a empresa. O fato também que eu incorporo a tua pergunta da Selic, do sistema financeiro
começar a ter alguma dificuldade em enxergar a financiabilidade da produção, que impacta o setor. No nosso caso, a gente também tem um rate muito alto com os bancos, por ser uma empresa não alavancada, né, com caixa alto, situação de caixa líquido alto, o que nos põe numa situação também privilegiada nesse sentido. Então, sim, é um ponto que impacta o mercado inteiro, mas nós temos uma proteção um pouco maior que outras companhias que trabalham com uma estratégia de mais alavancada. Um outro ponto é a nossa segmentação. A Melnick é uma empresa hoje que atua numa região geográfica delimitada, Rio Grande do Sul, porém em todos os segmentos. E isso é muito importante. A gente quis construir um trabalho de atuar em todos os segmentos para poder ter mais flexibilidade nos ciclos econômicos brasileiros. Por exemplo, hoje nós temos no econômico um bom desempenho e no alto padrão e altíssimo padrão ainda um desempenho razoável de absorção, né? Onde no médio padrão, médio alto padrão, a taxa Selic impacta muito, muito seriamente a capacidade de compra. Então, o fato da gente atuar em todos os segmentos na mesma geografia também nos traz alguma flexibilidade para operar em segmentos nos quais o impacto seja um pouco menor. Claro que no econômico o impacto é muito grande nos juros, mas o formato dos programas brasileiros mitiga um pouco essa equação. Nossa próxima pergunta vem de Adriano Valente. Bom dia. A companhia apresenta rápida recuperação dos eventos climáticos e sólido caixa. Há previsão de dividendos ainda em 2024? Oi, obrigado, Adriane, pela pergunta. Como eu venho comentando, a estratégia da empresa é nessa direção, né? Eu não quero ser aqui afirmativo, mas nós temos uma estratégia enfim, gerar caixa, desalavancados e distribuidores de dividendos. Então, continuaremos trabalhando nessa estratégia, a forma que a gente vê o melhor geração de valor para os acionistas, né? É a forma que a gente entende que uma companhia apresenta menos riscos no Brasil, com todas as oscilações macroeconômicas que temos. Às vezes, em ciclos muito positivos, a gente talvez cresça menos que o esperado, mas a sustentação dessa política e estratégia da empresa permite ser uma grande distribuidora de dividendos. Então, é a estratégia da companhia seguir nessa direção. Nossa próxima pergunta vem de Paulo, acionista. O terreno adquirido no semestre possui uma dimensão próxima acima de 8.000 metros quadrados. Vocês poderiam dar detalhes sobre o segmento desse novo terreno? Oi, Paulo, obrigado pela pergunta. A gente gosta de abrir espaço, né, para algumas perguntas de acionistas, também pessoa física. A gente não tem aqui a intenção de detalhar o land bank, são questões estratégicas, né, da empresa em relação ao posicionamento ao mercado e concorrentes. Então, é um terreno muito bom. A Melnick está em uma posição muito interessante na aquisição de land bank, porque essa situação positiva de caixa, quando a gente analisa exclusivamente o mercado de Porto Alegre, é o mercado que sofreu pelas enchentes, nos traz um diferencial competitivo muito alto. Isso é bem importante, porque quando a gente tem um momento de economia muito ativo, né, ondas de IPOs e momento muito positivo, a diferenciação de ter um caixa alto, ela acaba não sendo tão significativa, porque todos os concorrentes apresentam algum nível importante de acesso ao capital. Nesse momento, a gente tem um caixa alto, temos um land bank já bastante relevante, e isso nos dá tranquilidade de somente adquirir ótimos terrenos. A gente até usa uma expressão interna bem simples, que é só vamos na boa, né? A gente tem uma situação hoje que nos dá um conforto de só comprar terrenos muito encaixados em termos de mercado, em termos de conta, porque a estrutura, né, de land bank que a empresa tem permite esse conforto. Então, o que eu posso colocar de forma conceitual é que a gente acredita muito nesse terreno que tem características bem singulares em termos de
de região que ele está localizado, mas não gostaria de entrar em detalhes maiores sobre o terreno. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Devolvemos a palavra à companhia para as considerações finais. Obrigado a todos. Agradecemos a todas as perguntas. Faremos, depois, através do nosso RI, resposta a quem teve perguntas que a gente não conseguiu responder. E temos uma estrutura de RI que está bastante estruturada para responder a todas as perguntas que possam ser endereçadas diretamente para o nosso setor. Muito obrigado a todos. A videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2024 da Melnick está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.